Oi, gente, que bom. Aê, ouça o sinal da nossa entrada. Que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Eu sou Viviane, a professora de vocês, aqui pelo Centro de Mídias. A gente está dando sequência aí na atividade 3 do componente transformação de matéria e energia. Nosso diretor está colocando na telinha para vocês o slide de apresentação. Já chegamos aqui na atividade 3, estamos falando sobre a biomassa, sobre a especificidade, sobre a potencialidade. E hoje a gente tem uma convidada especial, é chamada Ana Paula, tá aí na lousa para vocês. Esse material que ela preparou veio palestrar pra gente. Lembrando que a gente tem 2 aulas essa semana com essa professora que vai falar pra gente melhor aí do que eu já falei com vocês. E da semana que vem a gente tem mais um vídeo. Então são 3 vídeos e vai aparecer aí com o título Sistematização 1, Sistematização 2 e Sistematização 3. Não esqueça de analisar todas essas coisas que a gente vai falar. Você, estudante, anote no seu caderninho que tem muita coisa boa. Olá, professora, eu ia falar boa tarde para você. Seja bem-vinda, muito obrigada por você ter vindo aqui compartilhar conosco esse seu conhecimento, toda a sua pesquisa. Beleza. Então, eu vou passar aqui para você esse passador aqui. Olá, pessoal. Prazer muito grande estar aqui com vocês, poder passar um pouquinho aí de conhecimento. Agradeço a professora Viviane pelo convite. Meu nome é Ana Paula, eu sou pesquisadora do Laboratório de Bioenergia e Eficiência Energética do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre bioenergia, né, focando aí na questão da biomassa para aproveitamento energético. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu gosto muito de começar com essa figura, que é uma figura que mostra aí que a questão da energia ela foi evoluindo junto também com a evolução tecnológica, né? Então, com o passar dos anos, né, a gente vem aí do marco aí da Revolução Industrial, né, final aí dos anos 1700, início dos anos 1800, né? E aí a gente veio ficando mais produtivo, mais tecnológico, precisando cada vez mais de energia. E a energia ela foi se diversificando, né? Principalmente aí as fontes que a gente usa para transformar, né, para gerar energia, elas foram se diversificando, né? E esse marco aí da Revolução Industrial. Então a gente usou muita lenha, que vocês estão vendo, né, aqui na tela a gente vê, né, muita lenha, sempre a lenha presente, o carvão, óleo, gás, né? E aí agora a gente vê mais próximo aqui, né, dos anos 2000, essa diversificação aí das renováveis, né? Vindo várias renováveis aí para... Aqui não aparece o negocinho. Vindo várias renováveis aí para a gente diversificar a nossa matriz energética. Então o que é bioenergia? Bioenergia nada mais é do que uma energia renovável proveniente da biomassa. E essa biomassa ela pode ser tanto origem vegetal, né? Então, parte agrícola, né? Culturas agrícolas, culturas florestais, quanto animal, né? Então a gente pega aquela gordura do boi, a gente pega os resíduos sólidos urbanos, né? E o que pode ser feito com isso? Combustíveis, eletricidade, calor. Então é uma fonte alternativa, né? Que a gente pode usar aí e considerada uma fonte renovável. Então, continuando aí na parte de conceituação, né? Então, a bioenergia é um assunto aí complexo, com muitas matérias-primas potenciais, processos de conversão e aplicações de energia. A gente vai falar um pouquinho disso tudo nessas 3 aulas aí que a gente vai ter. E está muito ligado ao setor de agricultura, silvicultura, que é a parte de florestas, né? A gestão de resíduos aí nos municípios, os resíduos sólidos urbanos. E a sua perspectiva se liga aí com a bioeconomia, né? O que é bioeconomia? É uma economia baseada aí de origem biológica, né? Então, um pouquinho mais de conceitos, né? A bioenergia a gente pode usar uma ampla gama aí de materiais biológicos para fins energéticos, né? Tem muitas vias estabelecidas aí de bioenergia em nível comercial, em nível de pesquisa. Nós temos várias rotas que estão em estágios iniciais de desenvolvimento, outra em estágios de demonstração, comercialização. E tem toda uma questão ambiental, social, tecnológica, econômica, né? Porque onde é que estão nossos plantios florestais, onde é que estão nossos plantios agrícolas? Né? Estão no interior, então onde eles acontecem geram emprego, renda, melhoram as regiões aí nas áreas rurais.
Aqui vamos falar um pouquinho de mundo, né? Para vocês até entenderem um pouquinho a diferença da matriz energética quando a gente fala em mundo e quando a gente fala em Brasil. Então vamos começar a falar um pouquinho de mundo. A gente tem aí combustíveis, né, de origem fóssil, que é petróleo, o carvão mineral, e a gente tem também de origem renovável, né? A própria biomassa, né? Agora tem energia solar, energia eólica, enfim, então tem várias fontes. E aí a gente vê por esse gráfico que a gente, assim, quando a gente olha para o mundo, a maior parte ainda é de quase 80%, né? Isso é um dado de 2018, original de combustíveis fósseis, né? E daqui a pouco a gente vai falar, vocês vão entender um pouquinho o que é essa biomassa tradicional, que também ela já é biomassa, mas não é sustentável. A gente vai falar um pouquinho disso. E as renováveis modernas, que aí inclui essa parte de bioenergia, inclui a parte de solar, inclui a parte de eólica. Então, para a gente entender um pouquinho aí esses conceitos. Aqui, para a gente entender por setor, né, também é só mais um detalhamento da figura anterior, né? Então, a gente vê a presença de renováveis hoje sendo utilizadas por todos os setores, né? Transporte, energia, enfim. Então, a gente vê bastante uso disso. Aqui a gente está falando um pouquinho já da questão da produção de eletricidade. E nós estamos falando de mundo ainda. Então, de novo, quando a gente fala da eletricidade que chega na nossa casa, para as indústrias, né? Também a gente ainda tem um grande uso, vem de fontes não renováveis. E ainda uma parcela pequena de quase 30% de origem renovável. E aí o renovável inclui hidrelétrica, inclui, né, o eólica, né, vento, solar e a bioenergia, tá? E o que é esse uso tradicional que eu estava comentando agora, né? O que é a diferença de uso tradicional para o uso moderno da biomassa? Nada mais é do que também tem a ver com o processo que se faz essa questão do uso tradicional e do moderno. No caso do tradicional, é aquela queima sem nenhuma eficiência. Então, tipo, o fogão a lenha, que não tem nenhum sistema de aproveitamento de gases, é um grande exemplo disso. E muitas vezes também o uso tradicional da biomassa está ligada à origem dessa biomassa. Então, muitas vezes essa biomassa, por exemplo, a lenha, né, que a gente usa desde que o mundo é mundo, para aquecimento, né, aquecimento e também para cocção, é uma lenha que às vezes vem de fonte não sustentável porque ela foi originária em desmatamento. Agora, existe também o uso moderno, que aí já são tecnologias mais eficientes do uso dessa biomassa. Então, por exemplo, uma produção de etanol é um uso moderno, porque passa por todo um processo de transformação da cana em etanol. Vocês vão ver mais para frente um pouquinho sobre essas diferenças. Então, o uso moderno são usos que com maior eficiência e com tecnologias mais adequadas, e o tradicional é aquela queima direta que você vê o ambiente cheio de fumaça, por isso que eu falei que o fogão a lenha é um grande exemplo disso. Então, aqui uma foto, né, falando dessa tecnologia tradicional, que é a combustão direta, que é uma combustão ineficiente, né, geralmente de lenha, carvão vegetal, resíduos agrícolas. Isso a gente vê muito ainda na África, na Ásia e também aqui na América Latina, tá? Então, a gente vê aqui muito no Brasil. Às vezes ainda se usa muito lenha, né, fogão a lenha, até por uma questão tradicional, porque a comida do fogão a lenha é mais gostosa, mas às vezes também isso está ligado a uma questão econômica, né? Então, enfim, a gente está vendo aí que o gás de cozinha está muito caro, e nos próprios grandes centros do Brasil, muita gente voltou a usar lenha porque não está conseguindo comprar o gás de cozinha. Então, também tem uma questão, às vezes, muitas vezes, social envolvida nisso. Aí aqui falando o que é essa tecnologia, né, considerada aperfeiçoada ou mais eficiente. Então, é uma combustão aí direta com alguma eficiência maior, né, com uma tecnologia melhorada. Então, uma gasificação, turbinas, motores, aí vão ser tecnologias aperfeiçoadas. Aí, de novo, aqui só para fixar bem esse conceito aí da questão do uso tradicional e moderno, só para vocês terem uma ideia, quase 3 bilhões de pessoas no mundo
não possuem acesso a formas limpas de energia para cocção. Cocção é esse uso para alimentação, né, o uso residencial. E, além disso, como muitas vezes esses fogões eles não têm nenhum sistema de aproveitamento de gases, fica aquela fumaça dentro da cozinha, no ambiente, então gera muita poluição num ambiente pequeno. E isso traz problemas respiratórios, pode trazer também muitos acidentes domésticos, né, tipo queimaduras. E geralmente quem fica mais em casa? Mulheres e crianças. Então são elas que estão, essas pessoas que estão mais são mais afetadas por isso, né, por esses combustíveis, porque as que estão mais em casa, as que vão buscar lenha muitas vezes, né, vão atrás do combustível para poder fazer a comida. Então tem toda uma questão social envolvida nisso, e não é só aqui no Brasil, tá, gente? Ó, 3 bilhões de pessoas, quase 3 bilhões de pessoas, é muita gente no mundo ainda sem acesso. Aí aqui só também para a gente ver aí no passar dos anos, como é que tá aqui pensando na questão de eletricidade a partir de biomassa. Então a gente vai vendo aqui por regiões, né? América do Sul, América do Norte, China, Ásia, como é que estão esse crescimento quando a gente fala eletricidade a partir de biomassa. Então a gente vê que com o passar dos anos, todas as regiões estão utilizando mais biomassa, até porque isso descarboniza, né? Enfim, a gente está vendo aí essa questão de mudanças climáticas, o mundo inteiro está engajado em melhorar essa situação, então estão procurando aí substituir combustíveis fósseis por combustíveis renováveis. Continuando, agora a gente vai falar de Brasil, né? A gente estava falando muito de mundo, e aí vocês vão ver um pouquinho da diferença do mundo e do Brasil. O mundo, como vocês viram, ainda usa muito energia oriunda de fonte fóssil. O Brasil, vocês vão ver que já tem uma matriz energética, né? Que matriz energética nada mais é do que você saber como é que está a oferta dos combustíveis, né? A oferta interna de energia no Brasil. A gente tem uma situação melhor, porque a gente tem uma matriz mais renovável, né? Então tem muita energia vinda de hidrelétricas, né? A gente tem uma grande porcentagem. A própria indústria, né, da cana-de-açúcar, então a gente tem bastante resíduo vindo da cana que gera energia, lenha e carvão, e outras renováveis que aí vai entrar, solar, eólica, como eu já falei. E aqui as não renováveis, né, para vocês terem uma ideia, quase 52%, e renováveis 48% e um pouquinho. E aí as não renováveis entra petróleo, gás natural, carvão mineral, urânio e outras. Aí aqui é a mesma informação, só que aqui a gente está comparando mundo com o Brasil para vocês verem a diferença, né? A nossa matriz ela é muito diversificada, o que é bom, né? Tem várias fontes. E aí a gente vê que a do mundo tem, né, um componente muito forte que é o carvão mineral, e a nossa a gente tem muitas fontes aí oriundas renováveis, né? Hidráulica, a parte de cana. Então é para vocês verem a diferença. Para quem não sabe, esse lixívio aqui é um resíduo oriundo da indústria de celulose e papel. Então também é uma fonte renovável. Aí aqui só para comparar, né? Para fixar bem essa informação, a diferença de Brasil e mundo. Então quando a gente olha, a gente vê que no mundo 86% da matriz vem de fontes não renováveis e no Brasil quase 57%. E já renováveis, Brasil 43,5% e mundo 14%. Então assim, isso é um dado de 2016, tá, gente? Mas não tem alterado tão significativamente assim. Então é só para a gente perceber o quanto o Brasil ainda tem, a gente tem uma matriz bastante renovável. Aí aqui é a matriz elétrica. O que é a matriz elétrica? É efetivamente a matriz ligada à energia elétrica que vem para as nossas casas, para as indústrias, né? Então também aqui é um comparativo mundo e Brasil. Aí a gente vê que das principais fontes, né, brasileiras realmente são as hidrelétricas, né? Então a nossa energia que chega nas nossas casas, nas indústrias, nos comércios, ela vem originária das hidrelétricas.
E aí tem uma diversificação, né? Solar, o carvão, o petróleo, nuclear, biomassa. E já a do mundo, né, quando você olha a mundial, eles não tem tanto essa questão da hidrelétrica, é menos, né? É menor. É mais baseado no carvão. E aí aqui, de novo, um comparativo, Brasil e mundo, né, para a gente ver que a nossa matriz elétrica agora, que a gente está falando, brasileira, ela é muito mais renovável quando a gente olha para a matriz do mundo, né. E uma coisa muito bacana também do Brasil, um exemplo, que assim, a gente tem, né, muita energia vindo das hidrelétricas e a gente tem o que a gente chama de complementariedade de fontes com a questão da safra de cana-de-açúcar, porque a safra de cana-de-açúcar ela pega mais ou menos aí de março até novembro e é bem mais ou menos a época que os reservatórios estão mais baixos, né, em questão de água, e aí às vezes não estão com a sua capacidade de 100% de geração de energia elétrica. Então, essas fontes se complementam, né, então a gente tem, quando os nossos reservatórios estão muito baixos, a gente consegue ter energia oriunda aí das usinas de etanol e açúcar que fazem a cogeração do bagaço de cana. Agora vamos falar de biomassa, né? A gente falou de bioenergia, para vocês entenderem o que é esse conceito na sua amplitude, né? O que é possível fazer para gerar energia. Agora vamos entender o que é biomassa, né? Onde que você encontra essa biomassa, falar um pouquinho disso. Então, o que é biomassa? Ela é todo recurso renovável, oriundo de matéria orgânica, que pode ser origem animal ou origem vegetal. No caso da vegetal, é só pensar nas plantas, né? E aí é quem faz fotossíntese, né? E são utilizados aí para produção de energia. Então, continuando aí nessa linha de conceitos, né? No caso, o que é a biomassa? Né? Ela pode ser qualquer matéria orgânica, de origem animal ou vegetal, e pode ser transformada para fornecer energia, calor ou eletricidade, tá? E aí também vem mais duas definições. Essa terceira é interessante porque biomassa é um material lignocelulósico. É porque todos os vegetais, eles são compostos de lignina, celulose e hemicelulose, tá? E aí o que é isso, né? É uma mistura complexa de polímeros naturais de carboidratos, que é a celulose, hemicelulose e lignina. E tem umas pequenas quantidades aí de extrativos e cinzas que estão na parede celular das plantas. Talvez vocês já tenham visto isso nas aulas de biologia. E o Brasil ele é muito rico, né? Porque é um país gigantesco. Tudo que se planta aqui dá, né? Enfim, altas produtividades. A gente vê aí espécies exóticas na área florestal como eucalipto e pinos que se adaptaram muito bem as condições brasileiras e aqui batem recorde de produtividade. A gente tem a cana-de-açúcar, a gente tem capim-elefante, tem oleaginosas, tem os próprios resíduos, né, que são gerados nessas diferentes cadeias produtivas, por exemplo, o bagaço e a palha de cana-de-açúcar, na indústria de etanol e álcool, resíduos florestais nessa produção de celulose, na produção de carvão, até resíduos da poda, né, de arborização urbana também podem ser utilizados aí para geração de energia, e os resíduos sólidos urbanos, que são aqueles resíduos orgânicos e outros que a gente gera em casa, né, e aí às vezes vai para um aterro, mas já há processos tanto para queimar esses resíduos, né, incinerá-los e transformá-los em energia, como também fazer biodigestão deles e também transformar em energia. Então, assim, as possibilidades são múltiplas, assim, tudo vai depender do foco, do que precisa, do que é necessário, do investimento que precisa fazer para a aquisição de tecnologias, mas a gente pode se dizer que o Brasil tem muitas possibilidades. Aí o que é biocombustíveis, né? Os biocombustíveis eles são produzidos aí, né? São derivados a partir dessa biomassa renovável. Eles podem até substituir parcialmente ou totalmente combustíveis como petróleo e gás natural, né? Então, e também outro tipo de geração de energia. Esses biocombustíveis, né? Então, você tem a biomassa, a partir da biomassa você produz esses biocombustíveis e aí eles podem ser agrocombustíveis, que aí daqui a pouco a gente vai falar o que é, dendrocombustíveis e esses resíduos urbanos, tá?
Então, o que é os dendrocombustíveis, né? Então, você usa a biomassa, transforma ela num biocombustível que ele é considerado dendrocombustível. São combustíveis originários de madeira, né? E aí você pode utilizar rotas termoquímicas, queima direta, processos mecânicos, e ele tem como característica a baixa umidade. O que são os agrocombustíveis, né? Então, são os biocombustíveis não florestais. E aí eles vêm de cultivos agrícolas, e também pode incluir aí os resíduos agrícolas, né? Que o maior exemplo é o bagaço e a palha de cana-de-açúcar, principalmente aqui no estado de São Paulo. E aí, enfim, esses resíduos ou essas culturas agrícolas vai exigir alguma transformação em outro produto energético, e ela tem um pouco, o teor de umidade é maior do que nos combustíveis de madeira, né? Você vai falar, mas o que isso influencia? Às vezes influencia no poder calorífico, na eficiência da queima, né? E aí entra a termoquímica, né? Aqui os resíduos urbanos, tá? Que também é uma opção aí, uma fonte de matéria-prima para a gente gerar biocombustíveis, que também é possível fazer essa utilização energética e fazer aí tanto, né, ter origem. E esses resíduos podem ter origem comercial, industrial ou doméstica. Pode significar um benefício ambiental, que até uns anos atrás, né, a gente via aqueles lixões pela cidade, hoje tem aterros. Mas você pode transformar esses resíduos, né, em energia, utilizando aí tecnologias como a biodigestão, a combustão direta, a própria gasificação, que mais para frente a gente vai falar um pouquinho dessas tecnologias, desses processos aí de transformação de biomassa em energia. Bom, essa palestra assim era uma palestra, né, essa primeira aula era uma aula introdutória, viu, professora? Enfim, para os alunos começarem a esquentar aí nesse tema de biomassa, né, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dos processos, né, como transformar essa biomassa, também da origem desses resíduos, dessas biomassas, onde é que estão, o que isso influencia, né, acho que influencia muito nessa questão, vocês devem estar ouvindo falar, questão de mudanças climáticas, descarbonização, a questão economia circular, né, enfim, bioeconomia, são vários termos aí que estão sendo muito utilizados, agenda ESG, que é a questão ambiental, social e de governança. Então, né, o que a bioenergia tem a ver com tudo isso, né? Então, a bioenergia ela pode ser uma importante vertente aí da gente transformar ainda mais a nossa matriz energética numa matriz renovável, com diminuição de emissão de gás de efeito estufa, né? Enfim, mais sustentável, gerando emprego, gerando renda, onde a geração desse resíduo, onde isso está plantado, né, gerar lá na ponta, né, onde mais precisa, e resolvendo aí várias questões, porque energia é tudo, né, gente? Sem energia a gente não faz nada, então que pelo menos essa energia seja oriunda de combustíveis renováveis. Essa é a ideia. Isso, tem uma pergunta para você, não sei se... Porque essa última parte que você tratou com a gente, você falou sobre o uso, vários usos, né? E no caso dos agro, a gente está falando, por exemplo, o etanol, né? É um dos grandes exemplos, mas tem o biodiesel também. Biodiesel. O biodiesel você vai falar depois? Ou como que é esse processo do biodiesel? Não vou focar muito nele não, porque aqui eu estou falando mais de... no geral. Dos sólidos, né? Mas o biodiesel, ele é um líquido também que é produzido aí a partir de várias biomassas, né? A gente já teve aí políticas públicas voltadas para a produção de biodiesel e também para o incentivo de aumentar a porcentagem, né, ter uma porcentagem de diesel e colocar uma porcentagem de biodiesel em caminhões, em frotas de ônibus nas cidades. Então, isso também é um biocombustível originário de... Biomassa e de combustível renovável. E nesse caso reduziria o gás carbono? Sim, principalmente, né, a gente é um país que a gente depende muito das rodovias, das estradas, né, então os nossos alimentos, tudo vai por estrada, por caminhão, então, e caminhão usa diesel, né, então quando você consegue colocar uma porcentagem de biodiesel, e isso é mandatório, está em lei, você diminui a pegada de carbono, você diminui a emissão de gases de efeito estufa, né, de particulados, então melhora a qualidade do ar nas cidades, melhora a qualidade do ar aí, enfim,
para a nas humanidade. rodovias. E no caso dos resíduos dos urbanos, né, aquele lixão e tudo, ainda a gente já tem aqui no Brasil aproveitamento disso ou ainda está em estudo essa Então, já parte? tem bastante coisa acontecendo, né? A gente tem uma política nacional de resíduos sólidos, né? Que é a política até que extingue a questão de lixão. Hoje em dia não pode ter mais lixão. Então, a gente tem os aterros, né? E nos aterros é possível a gente gerar biogás, que já é um combustível também de origem renovável, e também já há grandes pesquisas aí na incineração desses resíduos, né? Que aí, enfim, tem toda a questão, porque tem o resíduo orgânico, tem os recicláveis, né? E também é uma área muito bacana porque você gera emprego, né? Tem a inserção dos catadores, né? De estar separando e dar valor, né? Acho que o Brasil é um dos países que mais recicla latinha de alumínio, e aquilo tem um valor, e diminui um problema ambiental que é, né, os lixões, né? Você gera uma energia a partir de uma coisa que... Tá e educação ambiental, né? A gente já separa o nosso lixo em casa, ou quando você está andando na rua, não joga o lixo na rua, né? Já guarda para quando achar uma lixeira, jogar na lixeira. Então, assim, são muitos ganhos, né? Econômicos, ambientais, sociais, né? Geração de emprego, questões ambientais, questões sociais. E econômica. Isso, só mais uma coisa. Então, o biogás, ele também é o metano, né? É conhecido como metano. Que vem da biodigestão, né? E ele é usado como um combustível, principalmente em que... Então, ele também pode ser transformado, né? Existe também uma possibilidade aí de fazer rotas também do hidrogênio e também transformá-lo ele em biocombustíveis. Que poderia substituir o gás de cozinha uma vez? Sim, pode gerar energia, para empresas, para indústrias e substituir outros combustíveis. Tá certo, eu estou fazendo essa pergunta, professora, porque eu deixei para vocês uma tarefa na aula passada falando sobre o metano, onde ele era usado e essas coisas, tá certo? E nós vamos ficando por aqui, eu quero agradecer e quero dizer a vocês, estudante, que vocês podem tomar nota dessas coisas que a professora explicou aqui pra gente. Vocês têm mais algumas perguntas da aula passada sobre isso. Eu deixei para vocês, eu acho que o Enem 2019 está recheado desse tipo de pergunta que ela respondeu aqui pra gente, tá? E a gente tem mais um vídeo essa semana com a parte 2 da palestra. A gente tem, na verdade, 3, né? Vamos fazer 2, parte 1, parte 2, essa semana, e para a próxima semana a gente vai ter mais um aí, tá bom? Fiquem ligadinhos, façam aí a análise da nossa aula, se você gostou, né? E dá a sugestão para a gente melhorar aqui. Ana, muito obrigada e até a próxima aula. Obrigada, professora Viviane, eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui. Eu até comentei com a professora no início, eu fui aluna da rede pública aqui de São Paulo, então para mim estar aqui é muito bom, é muito gratificante. Eu só vou falar... Eu torço para todo mundo aí estudar bastante, entendeu? Gostar aí dessa área de biomassa, para ser, né, trabalhar com a área de química. A gente vai ter bastante carência aí desses profissionais para trabalhar com essa parte de biomassa, bioenergia. Então, engenheiro químico, engenheiro mecânico, químico, engenheiro florestal, eu sou engenheiro florestal de formação, agrônomo, acho que tem um campo grande aí para trabalhar com essas áreas. A gente está confiando na juventude. E só para vocês, a gente fica orgulhoso, eu quero até falar, ela é oriunda da escola Oswaldo Aranha, né? Isso, eu estudei ensino médio no Colégio Oswaldo Aranha. A gente tem bastante, a gente teve estudante que já veio aqui falar um pouquinho, esses estudantes são de lá do Oswaldo Aranha. Então a gente gosta de falar que quero trazer para vocês esse tipo de exemplo. Porque uma professora que está bem sucedida, está ajudando a gente aí, a sociedade, né, a humanidade aí, com essas pesquisas. E os próximos podem ser vocês, os próximos pesquisadores, cientistas aí, tá bom? Pessoal, muito obrigada e até a próxima.